fala em se prevenir contra um câncer, claro que você vai exatamente tentar evitar os fatores de risco relacionados àquele câncer. E torcer para não ter uma predisposição genética a esse determinado tipo de câncer. Claro, há fatores que a gente pode controlar e há fatores que não, né? Então é torcer lá para você não ter sido sorteado na loteria genética, né? Você não ter lá um gene relacionado ao surgimento de um certo tipo de câncer. Entretanto, outra coisa extremamente importante é você diagnosticar precocemente um determinado tipo de câncer. Quanto mais cedo você descobrir que tem um determinado tipo de câncer, melhor o prognóstico dele, né? O termo prognóstico quer dizer previsão, né, das consequências do câncer. Um prognóstico ruim quer dizer, nesse caso lá, que vai ser difícil de você tratar o câncer, quer dizer que o risco de morte ele é mais alto. Um prognóstico bom quer dizer que a resolução do câncer vai ser melhor, mais completa, você vai conseguir tratar ele de maneira a não ter tantas consequências negativas para você. Nesse caso, o prognóstico do câncer tem a ver com o próprio câncer, tem a ver com a genética da pessoa, mas a gente tem muito a ver com o momento em que o câncer é diagnosticado. Então, quanto mais cedo você descobre que tem um determinado tipo de câncer, claro, melhor o tratamento, melhor o prognóstico, né? Mais bem sucedido o tratamento vai ser. E para isso existe uma série de exames preventivos para o câncer. Eu sei que é até meio estranho falar em exame preventivo, porque não é que o exame previna você de ter o câncer. Não tem como exame impedir que você tenha um câncer. O que o exame tem como fazer é prevenir consequências mais graves do câncer. O exame tem como você diagnosticar o câncer mais cedo e, com isso, tratar ele mais cedo e prevenir consequências mais violentas, consequências negativas mais sérias em relação ao câncer. Para cada tipo de câncer, né, moçada? Você vai ter um determinado tipo de exame que lhe é peculiar. Então, alguns que é muito importante que a gente lembre. Você tem lá o autoexame envolvendo lá a palpação das mamas. Claro que as meninas têm uma noção muito melhor que os rapazes, mas todo mundo tem uma noção aproximada, né? A mulher, né, vai lá, massageia, por assim dizer, palpa as mamas, procurando pequenos nódulos, pequenos carocinhos dentro da mama, que seria o primeiro indicativo de que você tem lá um câncer de mama. Né? Quando a mulher é mais jovem, isso aqui é suficiente. Entretanto, a partir de uma certa idade, ela vai precisar de um exame muito mais desagradável, que é exatamente a mamografia. É uma máquina que vai fazer uma espécie de leitura da estrutura da mama, procurando nódulos menores. As meninas, a partir de uma determinada idade, claro, idades mais avançadas, vão precisar realizar mamografias periodicamente. Né? Em relação ao câncer de colo de útero, o exame, moçada, chamado lá de Papa Nicolau. Eu lembro para vocês que o câncer de colo de útero está relacionado com HPV, o vírus do papiloma humano, que ele é de transmissão sexual. E eu lembro que o HPV, ele causa um tipo de verruga chamado de condiloma acuminado. Nas aulas sobre vírus, vou conversar sobre isso com muito mais carinho. Daí, o exame Papa Nicolau é o nome do médico que vai desenvolver esse exame, ele se baseia em algumas coisas. Você vai usar um aparelhinho chamado de espéculo. O pessoal apelida o espéculo de bico de pato. Novamente, as meninas têm uma noção bem melhor que os rapazes. Né? O bico de pato é um aparelho que ele tem duas metades, né? E uma paradinha que roda. Né? Você coloca lá o bico de pato na vagina, roda, e as duas metades do bico de pato vão afastando a parede da vagina. No que vai lá, introduz o bico de pato, afasta a parede da vagina, o médico então vai ter acesso visual ao colo do útero para saber se você tem a verruga. É bom lembrar que isso só é feito em mulheres que têm vida sexualmente ativa. Afinal de contas, uma vez que o HPV é de transmissão sexual, se a menina nunca fez coisas na vida, se a menina nunca manteve relação sexual, se a menina é virgem, não faz sentido você fazer isso. Mas uma vez que a menina inicia a vida sexual dela, é bom que ela visite o ginecologista periodicamente para fazer o exame preventivo do câncer de colo de útero. Então, nesse caso lá, o espéculo, ele é colocado na vagina, você vai lá, gira a paradinha, separa as duas metades do espéculo, abre a parede da vagina e o médico vai ver o colo do útero para ver se tem a verruga. Gente, se tiver a verruga, se tiver o condiloma acuminado, né, o médico vai pegar uma espátula, introduzir lá no colo do útero
e raspar o colo do útero. No que ele raspa o colo do útero, ele coleta algumas células do colo do útero e vai levar para o microscópio para saber se aquelas células são cancerosas ou não. Chamamos isso de citologia esfoliativa. Então você vai lá, tendo a verruga, coloca a espátula, raspa o colo do útero e coleta células para fazer a famosíssima biópsia, né? Aquele exame que vai ver se a célula é cancerosa, se ela não é, para poder ver o que é que você vai fazer a partir de então. Lembrando que células cancerosas têm um núcleo anormalmente grande, né? Um núcleo maior do que seria de se esperar, né? É o principal indicativo microscópico de que a célula ela é cancerosa. Bom, de qualquer maneira, a gente vai ter que resolver a verruga, né? Se a menina tiver lá o condiloma acuminado, a verruga pela HPV, essa verruga é eliminada, normalmente ela é queimada, né? Ela é cauterizada, queimada quimicamente com ácido, destruir a verruga e, claro, se for câncer, a gente vai atrás de saber o tratamento mais adequado para aquele tipo de câncer de útero em especial. No caso, gente, dos rapazes, né, um dos tipos de cânceres mais comuns que atingem o homem, né, particularmente o homem, diz respeito lá ao câncer de próstata, né? Em relação lá ao câncer de próstata, o famosíssimo exame de toque retal, né? No exame de toque retal, né, o médico proctologista, urologista, enfia lá o dedo no foquito do cidadão, né, no fiofó do cidadão, e através da parede do reto, ele palpando a parede do reto, ou seja, não apenas o médico taca o dedo como fica frescando aí, né, fica brincando lá, ele vai lá palpar a parede do reto para poder sentir a próstata, saber se a próstata está inchada. Próstata inchada é um primeiro indício de câncer de próstata. Né? Alguém que está assistindo aí a aula, de repente pense, ô Landim, será que eu não vou inventar algum outro método menos profundo, menos invasivo para fazer exame lá para câncer de próstata? Gente, não vão. Né? Não de repente esperem isso aí. Né? Preparem-se lá, rapazes, no futuro lá, todo mundo vai ter que passar por isso aqui. Né? Porque tem um exame chamado PSA, ele é o antígeno específico da próstata, que é um exame de sangue, mas ele não é tão sensível quanto o toque retal. O PSA, eu diria que é um coadjuvante do toque retal. Ele ajuda especialmente quem já teve câncer de próstata a ver se o câncer está piorando, está melhorando, está estável e etc e tal. Então, é consenso que nos próximos anos ninguém vai conseguir inventar nada que consiga substituir o toque retal como exame preventivo para o câncer de próstata aqui nesse caso. Assim, né? Meninos, né? Preparem-se aí, partir lá por volta dos 50 anos de idade, né? Você vai ter que visitar lá o proctologista, urologista anualmente, né? Literalmente anualmente o exame, né? Para ele fazer lá o toque retal para acompanhar. Quem tem casos de câncer de próstata na família é aconselhável mais cedo, né? Então, 50 anos para os rapazes, né? Rapazes não mais, nessa idade de 50 anos, é para os homens, né? Nesse caso lá, que não tem casos de câncer de próstata na família. Mas para quem tem histórico familiar, 45 anos de idade, já precisa dar um pulinho lá para começar a fazer o acompanhamento disso aqui, né? Nesse caso lá, é fundamental, porque câncer de próstata é um dos que mais matam os homens. E se de repente o cara vier lá, eu não quero fazer esse exame, né? Toque retal, por um motivo ou por outro, frescura, né? Pelo amor de Deus, né? Faça, que é extremamente importante para poder prevenir precocemente e evitar problemas mais sérios no futuro. Né? Uma vez que você diagnosticou, né, precocemente lá o câncer, ou não, às vezes em estados mais avançados, a biópsia confirmou que aquilo ali é o câncer, você vai pegar células do tumor para confirmar se é ou não câncer, né? Então eu diria para vocês que a biópsia vai ser a análise microscópica, né, do tumor, para verificar a malignidade, para verificar se é maligno, se não é, né, a gente, claro, vai atrás de tratamentos. Existem, moçada, vários possíveis tipos de tratamento para câncer, né? Desde, por exemplo, lá, remoção cirúrgica, como, por exemplo, moçada, tratamentos à base de radioterapia, né? Onde, nesse caso lá, a radioterapia, ela usa radiação para poder destruir as células cancerosas. Ou uma quimioterapia que usa substâncias químicas para destruir as células cancerosas. Ou, de outra maneira, né, o grande problema lá
do tratamento para o câncer é que ele não sabe reconhecer a diferença entre uma célula cancerosa e uma célula saudável. Mas assim, né? O que é que tem de mais característico no câncer? As células se multiplicando de maneira descontrolada, fazendo mitoses de maneira descontrolada. Então a quimioterapia normalmente através de substâncias químicas que vão, de alguma maneira, inibir, que vão bloquear a divisão celular, que vão inibir as mitoses em relação ao câncer. Quando eu estava conversando com vocês sobre a montagem do cariótipo, né, o cariótipo, o conjunto de cromossomos do indivíduo, eu conversei que tem uma substância chamada colchicina, que a colchicina, ela inibe a mitose. Então ela tem utilidade tanto na preparação do cariótipo, como colchicina e substâncias semelhantes. Ao inibir a divisão celular, evita que o câncer prolifere. Então ajuda a controlar o câncer. Mas como eu estava dizendo, o que é muito chato? Que a colchicina vai bloquear a divisão celular, ponto. Em células cancerosas e em células saudáveis. Então o problema é que isso aqui também acaba afetando células saudáveis, especialmente células saudáveis que estão com alta taxa de divisão celular. É por isso que a quimioterapia tem uma série de efeitos colaterais, porque inibe a divisão celular no câncer, mas inibe a divisão celular em células saudáveis. Por exemplo, né, aquelas células que não se dividem não são afetadas. É por isso que quimioterapia não afeta o cérebro, neurônios não se multiplicam. É por isso que quimioterapia não afeta músculo estriado. O músculo estriado não se multiplica. Por outro lado, células lábeis, né, que são aquelas que estão se renovando frequentemente, elas são super afetadas, né? Daí, já que você vai afetar células saudáveis com alta taxa de divisão celular, isso acaba levando a uma série de efeitos colaterais. Dentre esses efeitos colaterais, eu tenho certeza que todo mundo lembra de vários e vários desses efeitos colaterais. Por exemplo, lá, queda de cabelos. Agora, por que leva a queda de cabelo? Porque, gente, as células do folículo piloso, elas estão se multiplicando o tempo inteiro para fazer o cabelo crescer. Uma vez que você para a divisão das células no folículo piloso, as células param de se multiplicar, então o cabelo para de crescer, ele cai. Então, nesse caso, diminui a atividade de divisão celular ao nível do folículo piloso. Você tem, por exemplo, dentre esses efeitos colaterais que a gente está descrevendo, possibilidade lá de vômitos, de diarreias. Agora, por quê? Tudo isso aqui diz respeito lá à irritação do tubo digestivo. Agora, por que você tem irritação do tubo digestivo? Que vai diminuir a divisão celular nas células epiteliais do tubo digestivo. São células que estão o tempo inteiro se renovando. No que você não tem a divisão celular nessas células epiteliais do tubo digestivo, o tubo digestivo ele fica mais sensível a qualquer coisa. No que fica mais sensível a qualquer coisa, irritantes, vômitos e diarreias. Você vai ter, por exemplo, gente, anemia. Você vai ter, por exemplo, imunodeficiência. Ou seja, diminui a quantidade de hemoglobina, porque diminui a quantidade de hemácias, para quem não lembra desses nomes, supersensuais, né? Anemia, queda na quantidade de hemoglobina. Eritropenia, queda na quantidade de hemácias. Aí você também vai ter imunodeficiência devido à queda no número de leucócitos. Agora, por que isso? Porque diminui a atividade de divisão celular nas células da medula óssea. Medula óssea está o tempo inteiro fabricando novas células sanguíneas, está fabricando novas hemácias, né? Se diminui a divisão celular na medula óssea, não fabricam novas hemácias, então cai a quantidade de hemoglobina, não fabricam novos leucócitos, daí o cara que está fazendo quimioterapia, o tempo inteiro com a máscarazinha dele, né? Afinal de contas, como a imunidade dele está baixa, ele está muito mais sujeito a vírus, bactérias, e a máscara ajuda a proteger ele nesse caso.